Agora nós vamos a pastora, rapaz, que vontade de ouvir mais esse quarteto, né? Que não dá. Ok. Pastora diaconisa da Taquara, Ana Paula Moraes. Aleixo, ok. Vai ministrar para nós agora sobre ideologia de gênero e males semelhantes a eles. Como esse também é um assunto de extrema importância e a gente entra num ambiente bem espiritual, bem forte, eu gostaria de convidar os irmãos para se levantarem nesse momento. Nós vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Vamos orar pela vida da serva do Senhor. E eu vou pedir aqui a irmã da Ana Paula, Ana Deise. Eu vi em algum lugar aqui, Ana Deise agora. Cadê? Está aqui, Ana Deise está aqui. Ana Deise vai orar para que Deus confirme tudo aquilo que já tem preparado para esse momento. E nós estaremos prontos para receber. Amém, oremos. Senhor Jesus, querido e amado, glorificamos o Teu nome, ó Deus, porque nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, com esse privilégio, Pai, de estarmos aqui aprendendo de Ti. Senhor, que manhã maravilhosa, que início de tarde maravilhoso, Senhor, na Tua presença, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Senhor, agora neste momento eu te peço pela Paula. Senhor, continua fortalecendo a Tua filha. Senhor, faça ela lembrar de tudo que Tu já tem falado ao coração dela para nós esta tarde, Senhor. Confirma, Pai querido, tudo que Tu já tem dado a ela, Senhor, nas nossas vidas esta tarde, ó Deus. Derrama a Sua unção sobre ela, Senhor, ainda mais, para que possamos ouvir o que Tu queres para nós, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Cante comigo. Digno de honra, adora o Senhor, e louvores. Levantemos nossas mãos, levante suas mãos, e cantemos ao Senhor. Digno de honra e louvores. Levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Abra comigo em 1 João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Aqueles que não andam na luz, a epígrafe diz, não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pode assentar. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti.
Porque o vaso é teu. Porque o vaso é teu, Senhor. Porque a glória é tua, Deus. Porque o templo somos nós. E tu és tudo em nós, Senhor. Não há outro igual a ti. Aleluia. Eu quero começar essa palavra que foi gerada no coração do nosso pastor e que me trouxe algumas dores durante esse tempo. Porque falar dessa palavra é uma palavra de cura, irmãos. Nós também falaremos de cura. Cura da alma. Uma cura necessária para esse tempo. Eu queria te indicar, já que nós estamos em um seminário de líderes, um livro chamado Os 5 Pilares da Liderança. É do nosso bispo. É um livro muito bom para nós, os líderes. Quero te indicar também Kryptonita. É um livro de John Bevere. Ele fala sobre muitas das coisas que foram faladas aqui, principalmente do pecado de idolatria, e que nos afasta e que entristece completamente o nosso Deus. Quero te indicar um livro que não trouxe, mas chama-se Ideologia de Gênero na Educação, da autora chamada Marisa Lobo, e te indicar esse aqui, Famílias em Perigo, o que todos devem saber sobre a ideologia de gênero, Marisa Lobo. Irmão, o senhor pode começar a colocar? Essa passagem que nós lemos fala daqueles que estão na luz, daqueles que estão em Cristo. Mas há muitas pessoas equivocadas a respeito de ideologia de gênero. Eu vou começar definindo para você que ideologia de gênero é um conjunto de ideias ou pensamentos. Ideologia é um conjunto de ideias e de pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. Pode estar ligados a ações políticas e econômicas. E também sociais. O grande foco da ideologia de gênero são as questões sociais. Gênero relacionado à questão de sociedade, né? Pode ser definido como adulto, como aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres, ou seja, o gênero masculino e gênero feminino. Tudo aquilo que é próprio de homem, tudo aquilo que é próprio de mulher. Pode passar. Então, eu vou falar para vocês um pouco do que pensa a psicologia e a sociologia a respeito de gênero. O gênero é entendido como aquilo que diferencia socialmente as pessoas, levando em consideração os padrões históricos, culturais atribuídos para homens e mulheres. Então, o gênero para ciências sociais e psicologia está atrelado aos papéis que o homem e a mulher atuam, realizam na sociedade. Por ser um papel social, o gênero pode ser construído e desconstruído. Essa é a fala da sociologia e da psicologia. Diz que o gênero, aquilo que se diz respeito a homem e mulher, aquilo que você assume para si como homem e como mulher, pode ser desconstruído. Ou seja, a mulher que possui um papel social de mulher, que atua como mulher na sociedade, fazendo aquilo que é atribuído à mulher, como cuidar dos filhos, cuidar da casa. E isso, irmãos, pode parecer um pouco retrógrado, pode parecer um pouco tradicional, pode parecer algo em que a mulher dos dias de hoje não, mas essa é a nossa tarefa. Nós temos múltiplas tarefas, temos muitas tarefas. Conversando até com o pastor Giovanni, ele disse assim: Ana Paula, eu queria conversar com você. Sei que você é dona de casa, sei que você é... E é isso mesmo. Sou dona de casa, sou professora, sou esposa, sou líder na igreja, sou ovelha do meu pastor, né? Então, são muitas as atribuições da mulher. Mas a atribuição que a mulher tem, né, o papel social que todos nós conhecemos da mulher é aquela que deve cuidar da casa. É aquela que deve saber tudo
sobre a casa, se não é aquela que faz todas as coisas na casa com relação à limpeza, cuidado, à manutenção, é aquela que deve pelo menos saber e indicar, como diz a mulher, né, de Provérbios 31. Né, a mulher de Provérbios 31, e a palavra que nos diz isso, fala dessa mulher que faz tantas coisas. E também fala do homem, né? Aqui, quando a sociologia e a psicologia definem homem e mulher, ele está falando que o homem que nós conhecemos e que nós sabemos tradicionalmente, que deve ser o provedor da casa, que deve ser o cuidador do lar com relação às providências financeiras, aquele que provê para dentro do lar, a sociologia e a psicologia vem desconstruindo isso, dizendo que não, que esse papel pode ser sim desconstruído, que o homem pode ocupar outro papel, que a mulher pode ocupar outro papel. Hoje, na nossa sociedade contemporânea, realmente isso acontece. Homens, muitas vezes, trocam de papéis com as mulheres, né? E homens ficam em casa e algumas mulheres ficam trabalhando porque existem portas abertas para as mulheres. Pode passar, querida. Muitas portas abertas para as mulheres, né? A facilidade para a mulher, para o emprego da mulher é muito mais fácil. A mulher, ela cuida com detalhes. A mulher é muito detalhista. O homem é aquele mais objetivo. A mulher não, ela olha os detalhes de todas as coisas, tanto que dizem que para trabalhar em produção, a mulher é necessária, porque ela olha detalhes e rapidamente. A gente também sabe que a psicologia diz que a mulher, ela faz relações com várias coisas ao mesmo tempo. Então, à medida que você chega em casa, você já está pensando, está quase na hora do jantar, minha filha vai chegar a tal hora, ela vai jantar, ela vai estudar, em tal momento ela vai estudar e vai fazer tal coisa, e depois eu vou fazer isso, aqui. A mulher pensa em várias coisas ao mesmo tempo. O homem tem aquela possibilidade, né, que é assim que acontece, de pensar mais objetivamente, né? O homem não faz muitas relações com muitas coisas. E é por isso que a mulher não é o cabeça, é por isso que a mulher é a ajudadora. Porque à medida que ela pensa muitas coisas, seria talvez um pouco difícil focar, né? Focar. Muitas vezes as mulheres pensam em muitas coisas e não conseguem focar. O homem tem o foco. Isso acontece muito lá em casa. Eu converso muito com o Kleber, com muitas coisas ao mesmo tempo. Ele fala, pera, mas você ainda estava falando sobre tal coisa, e a gente conversa. E muitas vezes eu preciso estar, agora de tudo que eu te falei, o que eu tenho que fazer? Porque o homem é muito objetivo. A mulher tem muitas informações, tem tantos detalhes, que impedem às vezes a mulher de agir. Em cima de tantos papéis que ela tem na sociedade, em cima de tantas coisas que ela pensa ao mesmo tempo, tantos fatores, tantas responsabilidades. E aí é necessário que o homem venha e seja o cabeça e direcione as coisas. Mas a psicologia, a sociologia começa a desconstruir isso, tirar o homem do lugar de homem, tirar a mulher do lugar de mulher. E aí eu venho dizer para você, afinal, o que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero não é algo científico. Ideologia, porque tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós sabemos e aprendemos na escola foi antes pensado, foi antes estudado, foi antes experimentado, foi antes descoberto. Se não de toda a verdade você tem lá na sua escola e em todos os conhecimentos que a gente adquire, você tem a maior parte da verdade ou algo que foi testado muitas vezes. E a ideologia de gênero, ela vem contra isso. Ela vem desconstruir todo esse papel, tudo que foi pensado pela sociedade, pelos cientistas, pelos pesquisadores, pelos biólogos, por aqueles que têm compromisso com a pesquisa e com o conhecimento, e não com a falácia. Tudo isso que é pensado, tudo isso que é construído através de tantas pesquisas, todo esse argumento, todo esse discurso organizado que você aprende na escola, é algo científico, biológico e estudado. Mas à medida que se pensa sobre alguma coisa sem fundamento teórico, e o fundamento teórico é a ação de pesquisar e de procurar e de descobrir organizada, e se você não tem isso, você tem falácias. Você tem crenças. Então, a ideologia é uma crença. Ela não é algo confirmado biologicamente. É uma crença, não uma ciência, em que os dois sexos, masculino e feminino, fazem parte de uma construção social e cultural.
que podem e devem se relacionar com diversos gêneros sexuais. Então, a ideologia de gênero diz assim: você nasce homem, né? Com sexo masculino, com o órgão dos homens. Mulher, nasce mulher com os órgãos da mulher. Porém, é importante que você possa fluir na sua vida até que você descubra o que você realmente é. E aí você não vai viver uma vida de menina enquanto menina e não vai viver uma vida de menino enquanto menino. Você vai viver. E você vai conhecer na sociedade as várias características e os vários papéis que existem. Que hoje em dia não existe mais o papel de homem e mulher. Existem outros papéis. A gente precisa respeitar as pessoas, mas a gente não pode concordar com aquilo que não vem da parte do Senhor. A Bíblia fala para nós que o Senhor fez homem e mulher. O Senhor nos formou, fez homem e mulher. Não tem variáveis. Fez homem e mulher. E aí diz também a ideologia de gênero, assim: não existe apenas o gênero masculino e feminino, mas um espectro que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo. E alguns eu vou dizer para vocês, os tipos de gêneros que já existem. São mais de 56. Não existe mais homem e mulher, tem 56 gêneros. Agênero, bigênero, andrógeno, cis, duplo espírito, gender care, gênero em dúvida, gênero fluido, gênero variante, entre outros. Mais de 56 gêneros. A chamada ideologia de gênero representaria o conceito que sustenta a identidade de gênero. Porque além de ter a ideologia de gênero, aquilo que se acredita que você não é homem por nascer homem, nem mulher por nascer mulher, você vai fluir e vai descobrir qual é o seu sexo, tem a identidade de gênero. Porque a identidade de gênero significa com que eu me assemelho, qual é aquilo que me deixa mais à vontade, qual é o papel que me deixa mais à vontade. Existem os transgêneros que nascem mulher. Olha que aberração que anda acontecendo. Vou dar um exemplo. Eu sou mulher, nasço mulher, mas não me sinto mulher. Me sinto confortável com o papel masculino. E aí eu vou me arrumar como um homem, com o papel masculino, fazer coisas do papel masculino, vou me desconstruir enquanto mulher. Só que mesmo eu sendo mulher, mas tendo o papel de homem, eu não sou mais mulher, eu sou homem. Eu posso então gostar de uma outra mulher. E aí ser homossexual. Por isso, já sendo transexual. Então assim, são inversões de valores, são confusões que Satanás quer trazer para os nossos dias, para fazer apenas uma coisa. Pode passar. Aí eu vou te contar a história da ideologia de gênero. Aqui, o falso discurso da ideologia de gênero é o seguinte: as famílias das primeiras civilizações, segundo o filósofo chamado Karl Marx, os homens mantinham relações sexuais com todas as mulheres da aldeia. Ele tem a teoria dele, né? Ele é um socialista. E ele é do socialismo, que é aquele regime que acredita nas situações igualitárias, tudo igual para todo mundo, ninguém tem propriedade nenhuma, tudo pertence ao Estado, ao governo. Porém, sempre tem um dono, não adianta. E esses donos são a minoria. E todas as outras pessoas vivem em pé de igualdade, só que não. Isso não é verdade. A gente sabe que isso não funciona. Nós vivemos no capitalismo e existem os patrimônios. Então, Karl Marx, ele vem justamente contra isso. Qual é a ideia de Karl Marx, esse filósofo? Ele pensa o seguinte: quando as civilizações antigas, os índios, né, todo mundo sabe dos moradores antigos do Brasil, os moradores antigos, os índios que viviam em aldeia e tudo mais, os homens poderiam ter relações sexuais com qualquer mulher. Independia. Mas o que acontecia? À medida que ele tinha relação com qualquer mulher, a mulher sabia quem era o seu filho, mas o filho não sabia quem era o seu pai. Então já vivia essa desconstrução de família. À medida
que o indivíduo começou a lavrar a terra, à medida que ele começou a plantar, ele começou a ter um espaço para si. E à medida que ele tem um espaço para si, ele tem um patrimônio. E quando ele lavra a terra, ele trabalha na terra, ele quer devolver para alguém do sexo oposto. Isso nos tempos antigos das civilizações, tá? Devolver para o sexo oposto, dar ao sexo oposto o fruto do seu trabalho. E aí começa a se instituir o matrimônio. Instituído o matrimônio, automaticamente se institui o patrimônio, que são aquilo que são os nossos bens. Então, instituído o patrimônio, começa a existir a privatização. E Karl Marx, ele é contra o capitalismo, contra a privatização. Na verdade, em busca de querer detonar o capitalismo, ele vem dizendo que a base de tudo, olha, é destruir o matrimônio. Porque à medida que eu destruo o matrimônio, não tem patrimônio para ninguém. Não tem por que o cara ficar ali trabalhando e dar o seu fruto para alguém. É cada um, todo mundo igual, todo mundo com as mesmas expectativas, todo mundo recebe tudo. E não é bem assim no socialismo, como eu disse agora. O socialismo tem sempre uma minoria que é dono de alguma coisa. O restante é tudo do Estado. E quem é do Estado? É dono de todas as coisas. Então é uma mentira, né? E aí diz aqui: as famílias das primeiras civilizações não eram consolidadas. Por que não eram consolidadas? Não eram famílias firmes, né? Eram essas famílias que, na verdade, o homem não sabia, o filho não sabia quem era o seu pai, sabia sim de onde tinha sido gerado, né? Vida sexual sem restrições. Eles podiam ficar com qualquer mulher. Filhos não sabiam quem eram os seus pais e viviam numa linha igualdade. O papo dele é dizer que existia uma linha igualdade. Em busca de uma sociedade igualitária e justa, Marx infere que quando o homem começa a tomar para si certa demarcação territorial por conta da agricultura, ele encontra a necessidade de doar os frutos do seu trabalho a alguém do sexo oposto. E aí é o princípio do matrimônio. Pode passar, querida, por favor? E o que a Bíblia diz a respeito disso? Será que a Bíblia é a favor de você ter o seu patrimônio? Será que a Bíblia é a favor de você ter o seu espaço? Aí a gente vai lá em Gênesis, primeiro livro da palavra. 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. A própria palavra já diz: Karl Marx é contra lavrar? É contra instituir um espaço para cada um? A palavra te assegura dizendo: sim, eu posso ter o meu espaço, porque ele fez assim com Adão. A primeira coisa que o Senhor fez a Adão, está tudo aí, né? Agora você vai lavrar a terra e vai cuidar da terra. Então, a palavra de Deus, ela vem combater de início essa teoria. E em Josué também diz: reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés, com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas. E aqui embaixo, já haviam recebido a sua herança do Jordão para o Oriente, o qual Moisés, servos do Senhor, lhes tinha dado. Então, o povo de Israel, que é o povo mais conhecido da palavra, a luta do povo de Israel sempre foi por um espaço. Né? Eles queriam o seu espaço. Então a palavra te dá respaldo para você entender que você pode sim ter o seu patrimônio, pode sim ter o seu matrimônio, porque a família é um projeto de Deus. Pode passar, querida? Pode passar também. Bom, o conceito de família para a ideologia de gênero não pode ser compreendido como um ajuntamento de pessoas sem identidade, sem seu papel social. Então, para a ideologia de gênero não. Para nós que cremos na palavra, sabemos que mulher tem o seu papel de mulher, homem tem o seu papel de homem. A desconstrução da família não é desejo da maior parte da população. Isso é sabido, né? Há uma minoria que promove a desonestidade intelectual. Pode passar. Na verdade, o que é dito, né? O Plano Nacional de Educação, nós que somos professores e vocês que são pais, é um dos órgãos que rege a educação e que organiza tudo aquilo que vai ser trabalhado com as nossas crianças. Então, o que foi dito lá no Senado, lá no plenário, foi votado. Porque o Plano Nacional de Educação compreendia,
né, através da nossa presidenta que tinha liberado isso, compreendia que lá a criança, quando entrasse na sala de aula, isso na educação infantil, onde também o ECA, que é um instrumento para nós que trabalhamos com educação, sabemos que tem todas as orientações a respeito da criança e do adolescente ali. A criança e outros instrumentos também, a criança ela não pode ser orientada sexualmente antes dos 12 anos de idade. Se isso está acontecendo na escola do seu filho, eu não vou falar para você fazer bagunça não, mas eu vou te falar para você buscar esses instrumentos e procurar os direitos, porque o seu filho não pode ser orientado sexualmente, não é liberado, a não ser que você faça essa orientação na sua casa. Isso ainda é do papel da família. E o Plano Nacional de Educação ela vinha contra isso, dizendo que os professores podiam serem os facilitadores desse aprendizado. Há pouco tempo, conversando com uma professora, hoje eu sou coordenadora de uma escola, e ela disse assim, vamos menino. Menino não, né? Porque hoje em dia a gente não pode chamar de menino e nem de menina. Anjo, né? Porque anjo não tem sexo. Então, assim, as pessoas, por mais que isso não tenha sido liberado, isso está sendo propagado, que é uma mentira. Meu filho é filho, minha filha é filha. E você deve começar a simbolizar o seu filho. O que é isso, simbolizar o seu filho? Menina, será menina, usará roupas de menina, vai usar rosa sim, vai usar lilás sim, vai usar o verdinho com lacinho, vai usar amarelinho, você vai usar tudo isso. E você vai usar roupas com ela delicada sim, porque isso é simbolismo. Você precisa simbolizar. A criança não nasce sabendo dessas coisas. É você que introduz isso na vida da criança. E isso com o menino também. Você vai oferecer o carrinho, você vai botar o gel no cabelo, você vai comprar um sapato maneiro igual do pai, uma calça larguinha, e vai simbolizar o seu filho como homem. Porque esse é o seu papel. A Bíblia fala que a gente tem que instruir a criança no caminho que ela deve andar. Instrua. Papel seu. Pare de olhar para si. Muitas vezes esquecer daquele que está ali, que depende muito de você, né? A família continua sendo prioridade na organização da sociedade, no acolhimento, no crescimento das pessoas enquanto cidadãos e na promoção da heterossexualidade. Heterossexuais somos eu e você, né? Então, assim, a família desconstrói tudo aquilo que Satanás quer mentir e dizer para o seu adolescente, para a sua criança, porque o bombardeio de informações nas TVs e em mídias, quais forem, né? Às vezes seu filho está ali, está brincando, vem ali uma propagandinha de uma coisa ali para a criança acessar, ela acessa, já destruiu. Sabe o quê? Aquilo que é inocente dentro do seu filho. Então, já que o seu filho já tem 9 anos, já tem 8 anos, comece a conversar com ele sobre como nasceu um homem, como nasceu uma mulher, sobre a gravidez, sobre as relações. Mas é criança, mas é preciso que aos 8, 9 anos você já comece a introduzir essa informação, porque ele já está bem grandinho para perceber o mundo com alguns olhares, né? De alguma ótica ele consegue ver. Ele não consegue ver tudo aquilo que você vê, mas alguma coisa ele vê. E você precisa se antecipar e indicar ao seu filho, porque com amor, com aconselhamento, com carinho, com as palavras adequadas, da forma adequada, né? Você vai saber instruir o seu filho, e Satanás não vai conseguir colocar as mãos no emocional do seu filho. Porque o mundo está aí dizendo que homem, por que você vai usar rosa? Ih, que bobeira. A questão de um homem usar rosa ou não mexe com a masculinidade. Mas eu estou dizendo para você também atentar em simbolizar a sua filha, o seu filho sim. Dando características, dando objetos. Vamos jogar futebol igual o pai. Isso é coisa de menino, é coisa de menino. Isso aqui é coisa de menina. Sim, sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, com a ideologia de gênero, né, através dessas ideologias de Karl Marx, ele vem trazendo todas as mentiras que ferem tudo aquilo que tradicionalmente você aprendeu. A palavra diz assim, para você não remover os marcos, não remova os marcos que os seus pais fizeram. E quando eles falam dos marcos, eles estavam dizendo da terra demarcada. Mas eu quero conjecturar
a sua vida, para tudo aquilo que você aprendeu, para tudo aquilo que você sabe. Hoje em dia a Assembleia de Deus já pode botar um batonzinho, já pode botar um brinquinho, pode andar decentemente. Menina não precisa andar desfigurada para ser decente. Isso tudo é dentro de casa. Isso tudo é no seio familiar. A família acolhendo, cuidando desse crescimento, desse emocional, tendo diálogo dentro de casa, não tem ideologia que pegue. Não tem ideologia que acesse, porque a criança vai contar. Minha filha é assim, tudo que tem de diferente ela conta pra mim. Ela ouve das amigas e vem, mãe, entro com aquilo que é certo. Entendeu? O seu filho precisa ver você fazendo carinho no seu esposo. Isso é simbolizar a família. Qual o papel da mulher? A menina vai ver através de você. Qual o papel do homem? O menino vai ver através de você. Ele vai copiar. Eu estava ouvindo a Marisa Lobo falando que quando você perceber que o menino pequenininho, a minha filha era assim, desde pequenininha, colocava um paninho na cabeça, como eu fazia também, pegava os meus saltos, saía andando com os meus saltos. Qual é a mãe que já viu a filha fazer isso aqui? Qual a mãe que já viu? Qual o pai que já viu a filha fazer isso aqui? Ela está simbolizando a mãe. Você é a referência dela. E isso também acontece com o menino. Coloca o sapato do pé. Às vezes é mais raro, né? Mas vai jogar o futebol com o pai. Vai pegar o barbeador do pai. Sabe, quando isso acontecer, eu às vezes chamo a atenção da minha filha assim, porque ela precisa saber o cuidado de como utilizar aquilo ali. Mas eu levo para pintar a unha, eu vou no salão e levo ela, guarda um pouquinho mais de dinheiro para fazer isso, para simbolizar a sua filha. Faça você com a sua filha, faça a sua filha ser uma menina, faça o seu filho ser um menino. Mas eu que faço, olha querido, biologicamente, né, morfologicamente, que tem a ver com a questão de estrutura, da forma, da biologia, que trata do ser humano. A criança, ela tende a ser menina sendo menina, tende a ser menino sendo menino. Isso já é confirmado. Só que você precisa acentuar e desmistificar. Mostrar o que é isso, contextualizar, inserir o seu filho nos padrões em que você sabe que é o correto. Irmão, se não tivesse família, o mundo seria muito caótico, porque os princípios, o limite, né, a censura vem de você, família. Porque se você não censura seu filho em nada, se você não dá limite para seu filho em nada, ninguém vai dar limite, porque a maior autoridade sobre seu filho é você. Você precisa pensar nisso. E aí eu penso em você enquanto líder, né? Que muitas vezes o papel do pai e da mãe se torna falho. Que bom que ele pode contar com você. Que bom que você pode olhar além daquilo que os seus olhos naturais enxergam. Que bom que você enxerga a alma. Que bom que você anda com o adolescente, com o jovem. Que bom que você já começa a estudar o que eles gostam, o que eles estão vivendo, para poder falar da linguagem deles. Você precisa se inteirar na linguagem do seu adolescente. Você precisa ser o amigo do seu adolescente. Você precisa ser o ouvido do seu adolescente. Pode passar, querido? Então, sua família corre perigo. E aqui são as falácias dos ideólogos de gênero. Né? Existe a pílula anticoncepcional, a entrada da mulher no mundo do trabalho, conquistas de movimentos feministas, hoje chamados de LGBTT, que são lésbicas, gays, transexuais, transgêneros e travestis. Então, isso tudo, essas inovações da pílula do anticoncepcional que a mulher começou a tomar, da entrada da mulher no mundo do trabalho, das conquistas da mulher no mundo feminista. Ser feminista e lutar pelas necessidades da mulher, ok. O problema é que isso agora já passou. Eles não querem mais lutar sobre as necessidades da mulher, sobre aquilo que atende a mulher. Eles querem trocar. Eles começam a entrar numa guerra com o mundo masculino. E elas começam a querer o papel do homem. Elas saem do papel de mulher e começam a entrar no papel do homem. O feminismo é a grande porta para a ideologia de gênero. Por quê? Existe uma mulher chamada Judith, deixa eu lembrar o nome, Butler. Ela é que traz, ela é aquela que continua a ideia de Karl Marx com a questão do socialismo, com a questão do feminismo. Ela é uma mulher que não mostra quem ela é, se ela é homem ou mulher.
Era completamente transfigurada. E isso acontece na sociedade quando você começa a enxergar isso ao seu redor. Todas essas ideias poderiam ser canalizadas pelo lado positivo. O problema foi a troca de todas essas coisas. A entrada da mulher no mundo do trabalho, ok. Porém, a mulher ela não pode se assoberbar demais. Por que ela não pode se assoberbar? Porque não sobra tempo para casa. E a palavra diz que a mulher é o vaso frágil. E sendo vaso frágil, ela não vai conseguir suportar todas as demandas dessa sociedade contemporânea. Ela não vai dar conta, porque ela é um vaso frágil. E sendo um vaso frágil, ela precisa de alguém forte para estar ao seu lado. Irmãos, eu glorifico a Deus. Como a irmã falou aqui, eu orei para casar. Mas eu falei mais com Deus do que com o Kleber. E é isso que ela falou mesmo. Eu começava a dizer, Senhor, porque eu ia muito às palestras. Olha só, líderes, comecem a falar de namoro, noivado e casamento. Fale disso, para que haja mais casamentos na presença do Senhor, com as características daqueles que são servos do Senhor. Fale disso. Chame o seu adolescente, o seu jovem para... Vai falar, parece tradicional. Ok, a igreja é a grande arma do Senhor, que vem contra tudo isso, porque a igreja é a favor da família, a igreja é a favor das tradições, a igreja é a favor de não remover os marcos, a igreja tem vários setores, a igreja é setorizada. À medida que tem vários setores, você tem gente para falar para adolescente, gente para falar para jovem, gente para falar para criança, você tem gente para tudo. A igreja é a grande bomba no inferno. É a igreja. Sinta-se feliz e orgulhoso de fazer parte da igreja do Senhor. Promova debates com os adolescentes. Deixe que eles falem sobre isso. Ouça, seja ouvido. E através de ouvir, você vai conseguir saber quais as necessidades do seu grupo. E enquanto líder, vai trabalhar. E se você não puder falar, você traga pessoas para falar. Eu sou mais do canto. Beleza, chama gente para falar. Mas deixe o seu adolescente, o seu jovem, preparado para o mundo. Às vezes seu jovem, seu adolescente não tem ninguém da casa dele que serve ao Senhor. Você é a válvula de escape dele. Seja ouvido. Escute o seu adolescente. Coloca a imagem para mim, querida, por favor. Isso. O papel da igreja. Precisamos saber quem somos em Deus. O que significa dizer que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus? É uma pergunta. O que significa dizer que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus? A resposta é ali em Gênesis 1, 26 e 27. No último dia da criação, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Então ele terminou o seu trabalho com um toque pessoal. Qual foi o toque pessoal no homem? Deus formou o homem do pó e deu a ele vida, compartilhando o seu próprio fôlego. O seu próprio fôlego. Gênesis 2, 7. Desta forma, o homem é o único dentre toda a criação de Deus, tendo tanto uma parte material, que é do corpo, como uma parte imaterial, que é a alma e o espírito. Pode passar, querida. A semelhança mental, porque a gente fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e nós vamos entender um pouquinho isso. A semelhança mental, a semelhança moral e a semelhança social com o Criador. Mentalmente, o homem pode raciocinar, essa é a semelhança mental, e fazer escolhas. Moral, o homem foi criado em justiça, em perfeita inocência. Então, à medida que um homem não compactua com aquilo que é errado, ele está sendo moralmente parecido com o Senhor. Pode passar. Socialmente, o homem foi criado para comunhão. O homem foi criado para andar junto. Isso reflete a natureza triuna de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, que andam juntos, que pensam as mesmas coisas. No Éden, o primeiro relacionamento do homem foi com Deus, e depois com os animais, e depois com Eva. Todas as vezes que alguém escolhe uma esposa e se casa, faz um amigo, ele está demonstrando também a semelhança de Deus. Pode passar. Ideologia de gênero versus ideologia de Gênesis.
Nosso Criador determina como todas as coisas devem ser feitas. Então, se a gente sabe que o nosso Criador comanda e domina todas as coisas, Ele é aquele que começou todas as coisas, Ele é a origem de tudo. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. A ideologia de Gênesis diz assim: Deus criou 2 sexos diferentes, homem e mulher. Mas a de gênero fala sobre a reorientação dos gêneros, dos diversificados. E aí eu vou dizer para você, cisgêneros, vou falar um pouco do que é o cisgênero. O cisgênero também pode ser chamado é sobre o homem e mulher, né? Cisgênero são os homens e mulheres, as relações normais como nós temos. O transgênero tem a relação com o quê? Homem que se identifica com o papel social feminino e vice-versa. Eu sou uma mulher e me identifico com o papel social do homem. E aí por isso você vê pessoas, homens, né, com perucas, mutilando seus corpos. E aí é um grande problema de mutilar o corpo. Que à medida que o homem mutila o corpo e adquire hormônios, ele também pode estar adquirindo grandes doenças. Então assim, nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para sermos quem somos em Deus. Pangêneros, que são os indígenas, que também se comportam com aqueles que não se sentem nem homens e nem mulheres. Existem índios também que são assim. E existem os pangêneros da nossa sociedade que não sabem ainda o que são. Não sabem se são homens, não sabem se são mulheres. E existe além gênero. Gender bend, que é o além gênero. São homens que usam saias, mulheres que usam roupas de homens. Pode passar, por favor. E aí eu quero falar para vocês dessa teoria, dessa moda. Essa moda se chama moda queer. Muitos homens usando bata, muitos homens usando saia junto com calças super apertadas. E você não sabe o que você está fazendo. Homens começando a usar redinhas, homens começando a usar lacinhos. Não, mas é por causa do frio. E a ideologia vai entrando. E você não sabe o que está fazendo. Aí lá no Facebook, apareceu lá: como você se sentiria se fosse mulher? Você vai lá, clicou e foi ver e publicou. Você está compactuando. Você está compactuando para que a ideologia de gênero seja cada vez mais aceita. Aceita. Você precisa olhar. Você precisa olhar com outros olhos. Você precisa enxergar além do que é normal. Cuide-se, nem toda moda é para você. Implantações da ideologia de gênero, essa moda é a moda queer, pode passar. E ela desconstrói a identidade. Volta lá um pouquinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Quando o homem se veste assim, você não sabe na rua se ele é homem. Isso quando a mulher usa assim, e você começa a ver isso no meio dos adolescentes. Sabe por quê? Porque você não está buscando, não está procurando saber o que é isso. Você não está se informando. E você, enquanto líder, precisa estar atrelado àquilo que é do adolescente, aquilo que é dos dias de hoje. Pode passar. O peixe é livre para pular fora da água? O peixe é livre para pular fora da água? O peixe tem liberdade no mar, o peixe tem liberdade no rio, o peixe tem liberdade até no aquário. Mas ele pode pular fora. Então não se preocupe em dar esse limite para o seu adolescente. Porque a censura, o limite, tem que partir do líder. Porque o seu Deus faz isso com você. E você sabe por que eles querem acabar com o matrimônio, querem acabar com a família? E a grande guerra também é contra nós, os servos de Deus? Porque a palavra nos censura, o nosso Deus nos censura, nós temos limites, nós temos princípios. Algo que eles não têm mais. Que essa sociedade está tão caótica que não tem mais. Porque se eles desconstroem a família, eles quebram as pernas da sociedade. E aí o domínio sobre a sociedade é certo. Uma sociedade confusa, caótica, não tem como você equilibrar. Aí vai virar um desconforto para todo mundo. E aí tem uma teoria que agora eles estão dizendo, liberdade pecaminosa. Não querer cumprir os planos de Deus. Quando você tem uma liberdade pecaminosa, você vai fazer o que quer com o seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Eu quero fazer o que quero. Eu estou entrando numa liberdade pecaminosa. Eu estou entrando no pecado.
Ah, mas minha mãe deixa. Deixa porque você ficou ali insistindo e a sua mãe não tem coragem de dizer não. O grande exercício da mãe, do pai, do líder é dizer não na hora certa. Mas não banalize o seu não. Diga não naquilo que é não. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Aí ali está dizendo, toda censura é burra. Mentira do inferno. Pode passar. A censura não é burra, não. A censura traz padrões de organização e para nós de separação. E o que é a separação? A santidade. A censura traz isso. Eu não vou fazer tudo que eu acho que posso fazer. Eu tenho uma censura. Pode passar. E aí começam as mutilações. Essa é uma mulher que se sentia, na verdade era um homem que se sentia mais afeiçoado ao papel de mulher, não contente, começou a se transfigurar, cortou as orelhas, cortou a língua, começou a se parecer com um dragão, com um dinossauro, sei lá o quê. Porque é essa a proposta da ideologia de gênero. Desconstruir o ser humano, desconstruir a criação do Senhor. E eles ainda pensam assim, se o Senhor dessa teoria está morto, a teoria deles também está morta. Só que eles não sabem que o nosso Deus está vivo. E é a teoria de Gênesis, pode passar, irmão, que nós vamos seguir. As mutilações dos adolescentes, muitas vezes, a mutilação, quando a automutilação persiste, geralmente é porque estamos perante um jovem ou um adolescente que vive em grande sofrimento emocional. Começa a observar o seu adolescente, mas não envergonha, não expõe não. Vê o que está acontecendo. A autoflagelação, que são os cortes, os furos, tudo aquilo que a gente vê. Aquela ali é uma menina que se parece com a Barbie. Ela deve ter várias dores emocionais. Muitas dores emocionais. Tal atitude geralmente é motivada pelo sentimento de culpa ou insatisfação por alguma coisa, que leva a acreditar na necessidade de se punir. Por isso existe a automutilação. Pode passar. E aí eu já falei da diversidade na escola, pode passar? Por favor. Eu quero fechar com essa palavra. Foi o Senhor que fez isso, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O Senhor fez eu e você. E Ele deve ficar olhando lá de cima. Que coisa linda. Não deixe que o inferno destrua a sua casa. Não deixe que o inferno destrua a sua vida. Não deixe que o inferno coloque as mãos no emocional do seu adolescente. Não deixe que a sua casa vire uma confusão. Se levante no mundo espiritual. Acorda, abre os seus olhos, busque a palavra. Que quando nós não conseguimos, eu tenho certeza que o Senhor começa a desbravar e fazer aquilo que é difícil para você. Ele encaminha pessoas na sua frente, Ele te coloca de pé, Ele cuida da sua casa. Enquanto eu estava estudando, irmãos, a minha filha estava fazendo prova de matemática. E nós estudamos sempre juntas. E ela trocou de escola, saiu de uma outra escola, de uma outra metodologia. E eu, enquanto professora, sou muito ansiosa com essa coisa de escola. E eu me preocupo muito com ela. Irmãos, a minha filha está deslanchando. Enquanto eu estava cuidando das coisas do Senhor, mas orientando e olhando para ela, estudando com ela. Teve dias que eu estava querendo estar na frente do computador para organizar toda essa fala. Mas eu pensei, eu cuido primeiro da minha casa. Porque enquanto eu cuido da minha casa, o Senhor vai aplanar as coisas e vai me mostrar aquilo que eu preciso dizer. Porque afinal quem fala não sou eu, é o Espírito Santo. Não temas em fazer aquilo que é do Senhor. Cuide da sua família. Não tema em se debruçar, em estudar, em se preparar. Porque o Senhor, Ele vai te recompensar. Não é por barganha, mas é por amor. É por amor, o Senhor te ama. Ele ama aquilo que Ele fez, Ele ama você, que é obra da mão dEle. Você se assemelha com o próprio Deus. Não deixe que o inferno entre e destrua a sua casa e a sua mente. Seja curado das suas emoções.
E aquele que faz força, querido, aquele adolescente que faz força para continuar sendo menino, e a menina que faz força para continuar sendo menina, ajude-os, porque é fazendo força que se vai para o céu. Porque senão ele pensa que ele pode se render, que ele pode se entregar, porque não, eu sou homem mesmo e sendo uma menina. É difícil, cada um tem um espinho. A gente não sabe qual era o espinho de Paulo. Nós não sabemos. Cada um tem um problema. Mas você está ali para ser o suporte. Dizer, vem, eu te ajudo. Levanta mais um pouco. Não tenha medo de censurar. Não tenha medo de dizer não. E seja, em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus. Maravilha. Irmãos, Ana Paula falava e eu estava lembrando de uma cena marcante que eu vi ali fora em um dos momentos que eu fui ao banheiro. Eu vi a filha da Ana Paula, qual é o nome dela? Maria Paula, de frente para o nosso quadro de avisos. Quadro de avisos do departamento adolescente fica ali ao lado do banheiro masculino. E ela estava ali. Porque o que nós colocamos ali, agora o Aldo já trocou, mas o que nós colocamos ali, passou o dia ali, foi a arte do evento. E a Ana Paula está lá como uma das palestrantes. E a Maria Paula estava olhando. Ele estava olhando. Com ar de quem admira. E eu vi, assim, sua mãe, né? Sua mãe está ali. Sim, mamãe. Aí apontei aqui, sua mãe. Com uma satisfação. Com líderes não é diferente. Toda vez que você sobe ao púlpito, o seu adolescente pode até não dizer, mas ele está sentindo: meu líder, meu líder. Aleluia! Aleluia! Quando você é convidado para falar em alguma outra congregação, o seu adolescente: meu líder, meu líder, meu líder. Quando aparece a sua fotinha em algum lugar, porque você vai pregar em algum outro canto, ele tem uma enorme satisfação de dizer: meu líder. Nós somos influenciadores. Por essa razão é que a gente traz um tema como esse, tão importante, tão relevante. E nós não podemos deixar de prestar atenção em nossos adolescentes, como eles prestam atenção em nós. Simples assim. Nós tivemos o caso de um suicídio de um adolescente de uma das nossas congregações. E infelizmente, depois que o Gabriel me disse quem era, eu fui ver nas fotos do Facebook, porque ele deveria estar na arte, porque ele participou de um culto aqui, ele falou em um culto. O Gabriel está aqui dentro? Não. Cadê o Gabriel? Ele estava em um dos nossos cultos. E aí, meu irmão, ele estava com uma... No culto eu vi a foto. Ele estava com uma camiseta que era de um desenho animado, que de animado não tem nada, é um negócio bem infernal. E eu olhei para aquilo e falei assim: ah, Jesus, a porta de entrada para o mundo espiritual já estava aberta na vida dele há muito tempo e nós não percebemos. Eu não percebi a camiseta, senão eu chegaria no líder em alguém, porque os irmãos sabem, quem me conhece assim, os que vão ali de perto sabem que eu sou cri-cri com esse negócio. Irmão, cuidado com esse negócio aí, cuidado com isso. Então vamos cuidar. Quais são as influências? Qual é o discurso que o nosso adolescente está usando? Qual é o papo que ele está levando? Quais são as fontes que ele está buscando? O que ele está seguindo? A nossa parte, sem aterrorizar,
sem roubar de ninguém o direito ao livre pensamento. Nós precisamos manter o nosso pensamento livre, cativo a todo ensinamento de Cristo. O que foge de Jesus é perigoso. Quantos concordam com isso? Diga amém.